A nossa análise de hoje incide sobre a documentação estratégica da mfmd.pt, que é um ecossistema de serviços de engenharia web focado em transformar a presença online de PMEs através de céu técnico e inteligência artificial. E vamos avançar imediatamente para a optimização deste material. Sem dúvida, a articulação entre a otimização de redes sociais e a arquitetura semântica do website apresenta uma segmentação que pode limitar a percepção do ecossistema digital completo. A fraqueza aqui nota-se logo quando pomos as secções lado ao lado. Por um lado, tens o material a descrever a visão da Web 5.0 e a arquitetura de entidades de uma forma super robusta. Na secção de SEO, Exato, na parte SEO e marketing digital. Sentes mesmo o peso da engenharia. Mas depois, quando o texto transita para a otimização de redes sociais, o tom muda. cai bastante. Cai imenso. O tema é tratado como um pilar isolado, focado em tarefas básicas como atualizar biografias, organizar aqueles destaques no Instagram, usar hashtags. Pronto, cria ali uma divisão níquida entre a engenharia de dados do site e a gestão social que parece banal. E faço aqui uma crítica construtiva à forma como a vasta maioria das PMEs gera as redes sociais. Usar as redes apenas como panfletos digitais é um erro crasso. É um erro tremendo. As empresas atiram publicações para o feed a ver o que cola. E o autor, no documento, acaba por refletir um bocado essa gestão convencional. Lá está. A sugestão para corrigir isto é unificar estes dois mundos. O autor tem de demonstrar no texto que as redes sociais não são apenas montras, mas sim nós vitais que alimentam a teia de autoridade semântica que o Google SEO avalia. Ou seja, a otimização social tem de ser apresentada como uma extensão direta do SEO técnico. Precisamente. E, para dar exemplos concretos, em vez de referir genericamente que o SEO para social media ajuda a página a aparecer nas pesquisas da plataforma, o autor deve apresentar o funil de conteúdo em 3 níveis da mfm.pt. Explica lá melhor como é que ele deve ilustrar isso. O texto deve demonstrar como este método dos 3 níveis capta leads reais para o website. O nível de topo não é para vender diretamente, mas para estabelecer um agente ativo inteligente que prova a autoridade de tópico do domínio. Portanto, o perfil deixa de ser um panfleto digital e passa a ser um canal de aquisição focado na intenção. Exato. E depois os níveis seguintes do funil fazem a ponte técnica. Outro exemplo concreto que o autor deve incluir é a consistência de dados. Explicar como a morada e os horários no LinkedIn ou na Meta são validados pelo Schema Markup do website. Isso é fortíssimo. O Schema Markup atua aí como uma prova matemática para o Google de que aquela entidade social é a mesma empresa do site. Injeta confiança imediata. E eleva o serviço para um patamar que as agências tradicionais não alcançam. Sem dúvida. E repara, isto liga-se perfeitamente com a próxima questão. A promessa inicial de abandonar o marketing convencional baseado em fazer ruído carece de uma demonstração mais incisiva nas secções dedicadas ao desenho e à publicidade. O manifesto de abertura do documento é excelente. Afirma logo que o marketing de intuição morreu e que o ruído tem de dar lugar aos dados. Mas a fraqueza revela-se algumas páginas depois. Quando chegamos à publicidade digital, aos social ads e ao design gráfico. Sim, os banners e layouts. O vocabulário volta ao lugar comum. Faltam os elementos diferenciadores de engenharia de dados. Parece que estamos a ler o portfólio de uma agência de publicidade perfeitamente tradicional. Pois é, a sugestão aqui é vincular explicitamente a utilização de Business Intelligence e a automação em Python diretamente à produção criativa e à compra de tráfego. Ou seja, garantir que o design e os anúncios são vistos como ferramentas matemáticas de conversão. Exatamente. O cliente tem de perceber que ali não há espaço para a arte pela arte. Tudo tem um propósito focado em faturar. E como exemplos concretos, na secção de conteúdo criativo, em vez de listar serviços, o autor deve evidenciar que a aplicação da psicologia das cores ou o design de um banner não são baseados em intuição. Não dependem do gosto do designer. Claro que não. O texto tem de mostrar que essas decisões são ditadas pela extração de tendências de mercado através de APIs de inteligência artificial. Passamos do "eu acho que azul fica bem" para "os dados dizem-nos que este tom converte mais 20%. Nem mais. É mitigar o risco financeiro do cliente. E na publicidade digital, como é que aplicamos isso? O exemplo concreto passa por detalhar a automação. O texto original fala de testes A/B constantes, mas isso toda a gente diz que faz. O autor tem de demonstrar que estes testes são automatizados por scripts personalizados em Python.
Scripts que avaliam o comportamento real do utilizador. Em tempo real, cruzando com os dados do Google Analytics 4. Isto transforma o ruído pago numa máquina previsível de redução do custo de aquisição de clientes, o CAC. Quando a PME percebe que o sistema impede o desperdício de dinheiro em cliques não qualificados, o serviço deixa de ser uma despesa e passa a ser um ativo financeiro. É essa a mudança de paradigma que o texto precisa. E para que esse ativo funcione, todas as peças têm de encaixar. O que nos leva ao último grande ponto. O percurso do utilizador, desde a descoberta local até à conversão final, através de soluções automatizadas, necessita de uma narrativa unificada que demonstre o poder da integração tecnológica. Este é talvez o maior obstáculo estrutural do documento. A fraqueza é que os serviços são apresentados de forma muito modular, em silos. Tens a página de negócios do Google num lado, a aceleração do site no outro e lá no fim aparecem os chatbots de IA e a integração multicanal. E exige-se que o leitor, que é um dono de uma PME sem tempo, faça a ginástica mental de ligar isto tudo. O cliente não vai adivinhar como é que estas ferramentas independentes trabalham em conjunto para lhe aumentar as vendas. A sugestão é criar uma ilustração de um funil de conversão contínuo, uma narrativa. Pegar na mão do leitor. Sim, mostrar o ciclo de vida completo de uma lead, provando que o investimento integrado elimina falhas operacionais na empresa. Dar um cenário prático. Como é que desenharias esse exemplo concreto no texto? O autor pode criar um subtítulo tipo A Anatomia de uma Venda Automatizada e descrever um cenário. Um cliente local pesquisa por um serviço urgente no telemóvel e encontra a empresa no topo do local pack. Graças à gestão do Google My Business. Logo aí atrai tráfego sem pagar anúncios. Exato. Depois, ao clicar para o website, o visitante entra numa página otimizada com velocidades Lighthouse 90+. Carrega instantaneamente. Remove-se a fricção tecnológica. E é aí que entra a inteligência artificial. O visitante é imediatamente recebido por um chatbot. E aqui o texto tem de ser muito claro para não assustar o empresário, porque as pessoas odeiam aqueles chatbots antigos que só bloqueiam o cliente. Por isso, o texto tem de clarificar que o chatbot é treinado exclusivamente com os PDFs e manuais técnicos da própria empresa. Resolve a dúvida em tempo real, 24/7. Como um especialista técnico sempre disponível. E para fechar o ciclo, o chatbot qualifica a intenção de compra e injeta automaticamente essa lead segmentada no CRM da empresa através da integração com o Zapier. Materializando a promessa de multiplicar a equipa comercial sem aumentar os salários. Quando o empresário lê esta história, percebe que não está a comprar serviços soltos, está a alugar uma máquina de faturação. Bem, para recapitular, a análise destacou a necessidade de fundir a otimização de redes sociais com a infraestrutura de SEO técnico, acabando com a ideia dos panfletos digitais e introduzindo o funil de 3 níveis. Destacamos também a importância de usar a recolha avançada de dados e scripts em Python para justificar o design e a publicidade, focando na redução do custo de aquisição. E, finalmente, a urgência de criar uma narrativa que ligue a descoberta local à automação de vendas por inteligência artificial. Convidamos o autor a aplicar estas perspectivas e a submeter novamente o material para uma futura análise. Fica o desafio feito. Enviem-nos os vossos materiais. Até à próxima sessão e boas otimizações!